Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Fala galera, muito bom dia para você, torcedor ligado aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Eu sou Juan Rodrigues e você está a partir de agora no Nossa Área, primeira edição. Vamos juntos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo para você na rádio do seu esporte. Tivemos o Glorioso se classificando na Libertadores da América. Tem também o Flamengo, que esteve com as reservas e não passou de um empate diante do Ceará. O Flusão, pensando no fim de semana, agora partiu Xerém, amigos. E vamos para o jogo, semifinal do Campeonato Carioca diante do Madureira. E muito mais, o Vascão da Gama em destaque por aqui na rádio do seu esporte. Do volante Jean, que está empolgado. O seu time é destaque, o Rio é destaque por aqui na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Então seja bem-vindo na rádio do seu esporte, a casa é sua, na Bradesco Esportes FM. Vamos de Nossa Área? Para começar, vamos girar o que traz os jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Começando com o Diário Lance, Gatito gigante classificado. Botafogo mostra que é gigante, elimina o poderoso Olímpia e está na fase de grupos da Libertadores. Jornal O Globo, epopeia, na fase de grupos, 90 minutos de tensão, 3 defesas de Gatito e uma nova página escrita, Botafogo classificado. Jornal Metro, santo de casa, Libertadores, em mais uma classificação histórica, Botafogo vence o Olímpia nos pênaltis com grande atuação do goleiro paraguaio Gatito Fernandes, que fez milagres. Vamos aos sites por aqui, começando com o site da ESPN. Mesmo se classificando em campo, Leipzig pode ficar de fora da Champions. Daqui a pouco a gente explica essa situação aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos para o Globoesporte.com. Na onda do clássico, Jean brinca, abre aspas, o único guerreiro que conheço sou eu. Volante rebate a declaração do atacante peruano do Flamengo e diz que o jogo do próximo sábado é o mais importante da sua carreira. Abre aspas, é o jogo da minha vida. Vamos ao portal da Band Futebol. Seleção enfrenta a Austrália em amistoso em Melbourne no dia 13 do mês de junho, que é mais amistoso. Preparação da seleção brasileira. Teremos jogo diante da Austrália. Lancinete, vaga do Furacão. Atlético Paranaense vence o Capiatá e entra no grupo do Fla. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui 91.1 na Bradesco Esportes FM, no lugar onde você fica informado muito bem do seu clube de coração, começando com o glorioso, o Botafogo em destaque, na rádio do seu esporte. Fala, Nicolas Freitas. Herói da classificação do Botafogo para a fase de grupos da Taça Libertadores da América, goleiro paraguaio Gatito Fernandes acredita esta classificação do Botafogo, juntamente ao técnico Jair Ventura, o goleiro Elton Leite, que ele substituiu ao longo da partida, o argentino Walter Montijo, que sequer viajou devido a uma lesão na panturrilha direita, e principalmente ao goleiro Jefferson, que se recupera de cirurgia.
O goleiro teve estrela e uma tranquilidade absurda na hora de defender os pênaltis. Vamos de Vascão, fala Ranieri Borges. Ao sair da reunião onde foi definido o local da semifinal do campeonato estadual, o presidente Eurico Miranda afirmou que o Vasco se exime de qualquer responsabilidade sobre qualquer coisa que aconteça em Volta Redonda. Segundo o mandatário Cruz Maltino, durante a reunião, a Polícia Militar disse que não tem condições de oferecer 100% de segurança para o confronto e, com isso, o presidente Eurico Miranda fez questão de falar que o Vasco se exime de qualquer responsabilidade. Aí fica complicado, né, presidente? Mas para você, torcedor, fica o nosso apelo. Vai lá torcer, nada de brigas, nada de confrontos. Isso não vale a pena, isso não é futebol, principalmente. E o seu clube de coração dentro de campo é mais importante do que isso. Vai lá para ver o jogo, né? Acima de tudo, é o que se espera desse confronto, principalmente para não acontecer de ficar uma torcida só. Porque se houver alguma coisa, essa é a tendência. Vamos falar de Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte. Fala, Mauro Santana. A liminar que obrigava a torcida única em clássicos no Rio de Janeiro foi cassada após reunião na tarde de ontem envolvendo a Justiça do Rio de Janeiro e representantes de Vasco da Gama e Flamengo. Inclusive, o clássico será realizado no Estádio da Cidadania em Volta Redonda, no próximo sábado, pela semifinal da Taça Guanabara. O confronto da outra chave, entre Fluminense e Madureira, que estava previamente marcada para o Raulino de Oliveira, foi transferida para o estádio de Los Lários, em Xerém, na mesma data. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seguimos girando destaques aqui em 91.1 Hora do Flusão. Quem chega por aqui é o repórter Rodolfo Lamas. E vem gerando muita polêmica o local do jogo do Fluminense, que acontece no próximo sábado às 4h30 da tarde contra a equipe do Madureira, válido pela semifinal da Taça Guanabara. Isso porque a partida foi remarcada para o estádio de Los Lários, na Baixada Fluminense em Xerém, e a capacidade do estádio é de apenas 6.300 pessoas. Esse fato vem desagradando bastante aos torcedores do Fluminense, principalmente por se tratar de uma decisão, uma fase semifinal de campeonato estadual, então, portanto, é considerado na visão dos torcedores tricolores um estádio que não atende à demanda desta partida. É verdade, pelo lado do tricolor, muita polêmica acabou pagando o pato dessa mudança dentre os jogos da partida entre o time do Flamengo e o Vasco da Gama. Vamos falar de Libertadores da América. Além de Botafogo, o Atlético Paranaense bateu o Capiatá pelo placar de 1-0 e também se classificou para a fase de grupos da mesma competição. Hoje a bola rola, o Atlético Tucumã enfrenta o Junior Barranquilla às 7h15. O The Strongest enfrenta o União Espanhola também pela mesma competição. Copa do Brasil, tivemos ontem a bola rolando e o Boa Vista eliminou a Portuguesa, placar 2-0 em pleno Canindé e passa para a próxima fase da competição. Para você, torcedor do Glorioso, para finalizar aqui na Rádio do Seu Esporte, o nosso giro de destaque na Bradesco Esportes FM, vamos curtir o gol. Na verdade, a defesa que valeu o gol. Defesa do Gatito Fernandes no confronto direto com o Olímpia. Disputa de pênaltis. O J. Santiago contou assim. William Benítez, autorizado pelo árbitro, tenta tirar a concentração do Gatito. Partiu pra bola de perna direita, bateu, defendeu Gatito, eu vou descer, defendeu Gatito, é o terceiro pênalti, tá classificado o Fogão, na defesa, o herói do jogo, eu disse, ele vai se consagrar, não tá descalado, parece que a estrela do cara brilha tanto quanto a do Fogão. Gatito Fernandes classifica o Botafogo para a próxima fase da Taça Libertadores. 3 para o Fogão, 1 para o time do Olímpia. O Fogão está classificado. Bradesco Esportes FM. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Pesquisa do dia.
10h07 no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Hora da sua participação aqui na rádio do seu esporte. Afinal, tivemos dois times classificados agora para a disputa da Libertadores. Os dois brasileiros, tanto o Botafogo quanto o Atlético Paranaense, que eram tidos pelos rivais dos grupos como as equipes mais fortes a entrar, pelo menos no primeiro momento, lá no sorteio, lá no Paraguai. E as equipes entram em grupos nada fáceis. E você, torcedor, vai escolher aqui na Bradesco Esportes FM o seguinte: das duas equipes que conseguiram a glória por um dia na noite de ontem, qual tem o grupo mais da morte? Para você, torcedor, poder entender, o grupo do Atlético Paranaense, Atlético, Flamengo, São Lourenço da Argentina e Universidade Católica do Chile. Você, torcedor flamenguista, complicou mais para o Flamengo? O que você acha dessa situação também? Já o grupo do Botafogo, Atlético Nacional, Estudiantes, Barcelona do Equador. Qual dos grupos você acha que ficou mais difícil? Qual dos dois vai ter a tarefa mais complicada para chegar à fase de mata-matas? Você opina aqui na Bradesco Esportes FM pelos nossos canais de interatividade. Você, torcedor do Flamengo, pode opinar também. Falar desse Atlético Paranaense. Você acha que no grupo deu um peso ainda a mais? Você acha que pode dar uma complicada? O grupo do Flamengo também não é tão fácil assim, não. Do Botafogo, ao meu ver, já dando até a minha opinião, é mais difícil. Mas do Flamengo não tá tão fácil também, não. Agora com a entrada do Atlético Paranaense. Se você opina nas nossas redes sociais, manda seu recado pelo nosso WhatsApp 21 964 338136, 21 964 338136. O Facebook é o Bradesco Esportes FM Rio. Bradesco Esportes FM Rio é o canal que você interage com a gente pelo nosso Facebook. Na verdade, é Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Na verdade, o nosso Twitter, que é o Bradesco FM Rio, assim como o nosso Instagram. Nossa pesquisa já está por lá na Rádio do Seu Esporte. Você fica à vontade para opinar em 91.1. Para começar com a participação do torcedor na Bradesco Esportes FM, antes do boletim do Botafogo, de trazermos todo o noticiário do Glorioso aqui na Rádio do Seu Esporte, vou com a palavra do Maurício Dick, de Gramacho, que ele fala o seguinte: vocês meteram o pau no Gatito dizendo que o cara não era bom goleiro, só porque jogou com as reservas do Fogão e não teve como ser avaliado. Agora reconheçam a injustiça e a qualidade desse goleiro. Olha, Maurício, se você me ouve todos os programas, né, se me ouve todas as manhãs também, inclusive se não ouvir, convido você a procurar no YouTube eu falando sobre isso, já que todos os meus programas estão no YouTube. Eu não falei que o Gatito era um goleiro ruim. Eu falei que ele passava por uma fase ruim, de falta de confiança primeiro. Até porque um dos meus argumentos é que um cara que foi muito bem no Figueirense, ele não pode, de uma hora para outra, esquecer na equipe do Botafogo. Ele falhou sim, não só na equipe reserva, mas como na equipe titular no jogo diante do Colo-Colo. Vale lembrar que o gol do Colo-Colo, por exemplo, foi uma bola em que estava na mão dele e ele se projetou a linha de fundo, numa bola que poderia ter sido mais tranquila para o Glorioso. Acabou gerando a oportunidade, gerando assim o gol do Colo-Colo. Não estava bem no gol do Glorioso? Não estava bem. E foi bem na disputa de pênaltis? Foi bem na disputa de pênaltis. Foi muito bem no jogo quando entrou? Foi muito bem no jogo, apesar de não ter sido tão exigido assim, né? Foi herói da classificação? Foi herói da classificação. Mas mesmo assim é cedo para falar se já mudou, se ele já voltou à confiança antiga. Espero pelo torcedor do Botafogo, que ele tenha voltado à confiança, que ele possa realmente assumir a posição pela qual ele foi contratado, que era para ser o cara, para ser reserva do Jefferson, enquanto ele não tivesse condições de jogo, ser o titular. Mas, por enquanto, é cedo para falarmos sobre esse assunto, sobre o Gatito. Foi o herói de um jogo, onde ele entrou no segundo tempo. Faço um adendo também. O Elton Leite, ele foi muito bem enquanto esteve em campo, até uma das partidas mais seguras do Elton Leite com a camisa do Botafogo, saindo bem, estando posicionado bem. Inclusive, no primeiro tempo, fez uma defesa no chute do Ortiz bastante interessante. Acredito no potencial do Gatito, muito. Inclusive, eu opinei no ano passado que era uma boa contratação. Não chegou bem. Vamos torcer
para que esse jogo, essas defesas de pênalti, possa fazer com que ele volte a ser aquele gatito do Figueirense, aquele gatito de outras equipes no Brasil, que demonstrava bastante qualidade. Agora 10 horas, 13 minutos no Rio de Janeiro. Vale lembrar também que é minha torcida para que isso possa acontecer. O torcedor participando por aqui na Rádio do Seu Esporte, vamos à mensagem de áudio por aqui na Rádio 91.1. Bom dia, Bradescada. Sou Renato aqui de Realengo. Ao meu ver, o Botafogo não jogou com sofrimento. O Botafogo deixou de jogar, foi covarde. Eu sou botafoguense e odiei aquele esquema. O Botafogo já está dependente do Montijo. Não tem ninguém para prender a bola lá na frente, não tem um vibrador. Ele podendo botar o Roger, porque o Botafogo só estava dando chutão lá para frente, então era mais fácil colocar o Roger para ficar lá na frente. Tenha um bom dia aí, vamos torcer pro meu Botafogo para fazer partidas melhores. Muito obrigado. É aquela questão, ele não assustou tanto no ataque, mas faça um adendo. Na defesa, o Botafogo marcou muito bem, marcou muito certinho, tanto que o time do Olímpia não sabia o que fazer. Muitas das vezes tentava o levantamento para a área, que é a maior arma da equipe do Olímpia. Vale ressaltar, por exemplo, que o próprio jogador do Olímpia que perdeu o pênalti, foi destaque no Rio de Janeiro, ele não teve tanta facilidade para poder ser destaque lá no Paraguai também. Quando começou a cansar algumas peças, o Bogado começou a aparecer na esquerda. Mas na questão defensiva, a marcação estava bem encaixada. Até o Matheus Fernandes, que saiu no lugar do Gilson, para dar lugar ao Gilson, estava bem no jogo, começou muito bem. Faltou justamente aproveitar, né, a parte ofensiva. Porque é aquela questão, você vai marcar, beleza, se propõe a marcar, mas tem que assustar no ataque, para não liberar a equipe adversária totalmente ao seu campo ofensivo. Mais participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM. Nicolas Freitas já está aqui para falar da equipe do Glorioso. Antes, mais uma participação do torcedor. Fala, Juan. Bom dia, aqui é o Arildo de São Gonçalo. Cara, eu acho que a direção do Mengão tá correta, cara. Acho que tem que... Os jogos de quarta, quinta-feira, são jogos normalmente à noite, que não enche tanto. Faz na ilha, vai dar um público bom, dá para pressionar o adversário, não vai gastar tanto dinheiro. Jogos do final de semana contra o time grande, faz no Maraca, livres. Sinceramente, somente Maracanã, que vai encher sempre. Valeu, Juan, parabéns, Botafogo. Tá certo, Arildo Braga opinando aqui na Rádio do Seu Esporte sobre a questão, né, envolvendo a ilha e o Maracanã juntos. Ó, tem mais participação do torcedor aqui em 91.1, mais um áudio aqui na Bradesco Esportes FM, perguntando, na verdade é texto, o nosso amigo taxista não deixou um nome aqui, ele pergunta o seguinte: vocês não acham que faltou o Roger no ataque para prender a bola lá na frente? Acredito que poderia ser importante no final do jogo, quando começou a cansar as peças do Botafogo, porque é o seguinte, não tendo centroavante, ele pôde colocar o Camilo para não se desgastar tanto, apesar de ele ter se desgastado. Por vezes, o Camilo era o jogador mais avançado da equipe do Botafogo e por outras vezes, do lado esquerdo, era o Bruno Silva, por exemplo, que estava voltando para marcar bastante, na verdade, indo bastante na frente para marcar, para manter uma linha alta. Tanto que a equipe do Olímpia, por vezes, chegava ali na defesa e não sabia por onde sair. Acabou dando uma certa mobilidade na marcação para a equipe do Botafogo, mas faltou a presença diária. Talvez um Roger podia dar justamente essa presença diária. É o Robson de Santíssimo participando por aqui. O Leão do Meia, ele fala o seguinte, que o Botafogo abriu mão de jogar principalmente no segundo tempo. Caso o Olímpia tivesse um pouco mais de qualidade, poderia complicar. A verdade é que o Olímpia fraco tem camisa e pouco jogador. O Camilo não jogou nada, nem apareceu no jogo. Função tática importante do Camilo na partida, apesar de não ter aparecido tanto. É um jogador, um 10, sempre vai prender marcador. A equipe do Olímpia realmente, em alguns momentos, não sabia o que fazer com a bola, muito por conta da marcação do Botafogo, que estava bastante encaixada e evitando, muitas das vezes, a tentativa de velocidade pelas laterais. O Gilson, por exemplo, entrou para fazer uma dobradinha com o Vitor Luiz para evitar a chegada por lá do próprio Ferreira, que no Rio foi reserva e lá no Paraguai foi titular, inclusive fez o gol, né, que foi anulado, né, após o impedimento e que causou justamente o Elton Leite se machucar.
10 horas 17 minutos no Rio de Janeiro. O Nicolas Freitas já está presente aqui em 91.1. Vamos falar do glorioso, do time que se classificou para a fase de grupos da Libertadores. Fala, Nicolas Freitas. Foi tenso, dramático e com cara de Botafogo. O time alvinegro, após vencer o Olímpia do Paraguai na quarta-feira passada, jogando no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, venceu por 1-0 e precisava apenas de um empate para se classificar à fase de grupos da Taça Libertadores da América. Conseguiu segurar o time paraguaio até cerca de 35 minutos da etapa final, mas levou um gol e a decisão foi para os pênaltis. Só que antes disso, o goleiro paraguaio Gatito Fernandes, que já defendeu as cores do Cerro Porteño, principal rival do Olímpia no Paraguai, entrou muito vaiado no lugar do goleiro Elton Leite, que ao chutar um tiro de meta se lesionou na parte anterior da coxa direita. O goleiro paraguaio teve muita força e muito incentivo do técnico Jair Ventura ainda à beira do gramado antes de entrar em campo. Ele levou o gol no segundo tempo, mas aí chegou a decisão de pênaltis. Gatito Fernandes foi o cara do Botafogo. Das 4 cobranças do time paraguaio, Gatito Fernandes defendeu 3 delas. No Botafogo, não precisou nem sequer cobrar as 4 batidas de pênalti. Camilo, Rodrigo Pimpão e Vitor Luiz marcaram para o Botafogo e deram a classificação juntamente com as defesas importantes de Gatito Fernandes à fase de grupos da Taça Libertadores da América em 2017, o principal torneio que o Botafogo vai disputar nesta temporada. Agora, o time alvinegro se encaixou no grupo 1, juntamente com o Atlético Nacional da Colômbia, o Barcelona de Guayaquil do Equador e o seu adversário de estreia, o Estudiantes de La Plata da Argentina. O Botafogo joga pela primeira vez em 2017 na Libertadores deste ano, no dia 14 de março, às 9 horas da noite. Este jogo vai acontecer em casa, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Já o último jogo da primeira fase, até porque a Libertadores este ano vai até final de novembro, o último jogo desta primeira fase vai acontecer somente no dia 25 de maio. É uma quinta-feira, novamente com o Estudiantes de La Plata, o time que o Botafogo jogou na primeira rodada na Libertadores de 2017. O Gatito Fernandes, o goleiro paraguaio, que foi o cara da partida após defender 3 penalidades cobradas pelo time do Olímpia do Paraguai, dedicou esta vitória. Em primeiro lugar, a confiança da comissão técnica, encabeçada pelo técnico Jair Ventura, que mesmo com dúvida do jogador entrar em campo, levou ele para o Paraguai. Dedicou também ao goleiro Jefferson, que fez 2 cirurgias, está se recuperando, deve voltar apenas no segundo semestre, além do meio-campista argentino Walter Montijo, que teve uma lesão na coxa direita na semana passada, fez treinamento fisioterápico de forma intensiva, entrou em campo no jogo de ida, em que o Botafogo venceu por 1-0, mas antes dos 15 minutos da etapa inicial, teve uma outra lesão na panturrilha direita. Dessa lesão, Montijo não conseguiu se recuperar e sequer viajou para o Paraguai para enfrentar o Olímpia neste segundo jogo. Agora, o Botafogo já está em solo brasileiro, chegou no Rio de Janeiro nas primeiras horas da manhã, por volta de 6 da manhã, num voo fretado, assim como ele foi na segunda-feira, saiu daqui do Rio de Janeiro até o Paraguai, num voo totalmente fretado, chegou lá num voo de um pouco mais de 3 horas de viagem. O Botafogo já está em solo brasileiro, mais precisamente no Rio de Janeiro, com a vaga na fase de grupos, o grupo 1 garantida. Então o Botafogo agora vai descansar, até porque no final de semana não vai disputar, foi desclassificado do Campeonato Carioca, da fase de semifinal, ao perder para o Flamengo por 2-1 há 2 domingos atrás. Portanto, o Botafogo só vai jogar no Campeonato Estadual agora, quando acontecer a Taça Rio, ou seja, após o dia 5 de março, que é quando acontece a final da Taça Guanabara. Do Rio de Janeiro, Nicolas Freitas para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Nicolas Freitas trazendo tudo do glorioso aqui na Bradesco Esportes FM. O fato foi o seguinte, que foi uma classificação para deixar qualquer botafoguense com perigo de ter um infarto, né? Porque o Botafogo, em uma bola de bate-rebate, tomou o gol do time do Olímpia, o gol do Montenegro, que é um bom jogador, apesar de não ter se destacado tanto assim
nos 2 duelos, é um cara para ficar de olho, né? Mas nos pênaltis sobrou a frieza e a tranquilidade do Gatito Fernandes, que foi lá para fazer as defesas, e principalmente a defesa no meio do gol é mais difícil do que as defesas do lado, porque se você reparar, qual a probabilidade do goleiro ficar parado no meio do gol, né, e defender a bola como ele fez? A maioria deixa o pé no meio do gol para tentar fazer a defesa, e não da forma com que ele fez. Jogou a torcida totalmente contra a equipe do Olímpia quando isso aconteceu na disputa dos pênaltis, né, uma história que parece roteiro de cinema, uma noite para o botafoguense não esquecer. Agora, 10 horas e 23 minutos. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora da nossa pesquisa do dia, aqui na Rádio do Seu Esporte, você torcedor que pode interagir em 91.1. Na Bradesco Esportes FM, sinta-se à vontade para participar na Rádio do Seu Esporte, mandar a sua opinião em 91.1. Já tem a galera aqui opinando na nossa pesquisa. A maioria está acreditando que o grupo mais difícil é o grupo do Atlético Paranaense, 67%, e 33% está acreditando que o grupo do Botafogo é o mais difícil para você, torcedor, poder opinar. Ó. Grupo do Botafogo, Atlético Nacional, Estudiantes, Barcelona do Equador. Grupo do Atlético, Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica do Chile. Você pode opinar nas nossas redes sociais. Tem a galera também participando através do nosso Twitter. Tem o torcedor aqui, ó, o Pele Rubro Negra. Ele fala que odeia quando falam flamenguista. Ele quer que seja chamado de Rubro Negro. Tá anotado. Mas o torcedor do Flamengo é o flamenguista. É o Pele Rubro Negra por aqui. O Marcelo Demarco também curtindo em 91.1 através do nosso Twitter. No nosso WhatsApp, a galera manda o seu áudio para Bradesco Esportes FM. 21 964 338136. Boa tarde, Bradescada. Aqui que tá falando é Bruno de Petrópolis. E ontem o nome do jogo, Gatito Fernandes. Aquele pênalti que ele pegou no meio, aquilo dali é para poucos. Você já deu para perceber que ele não estava escolhendo o campo, estava esperando o jogador bater o pênalti. Então o nome do jogo, Gatito Fernandes. Saudações flamenguistas aí. E estamos esperando por um ano de muitos títulos ou de decisões. Um abraço aí, Bradescada. Tá certo, torcedor do Flamengo, opinando sobre a situação do Botafogo e também pregando um ano de títulos pro Mengão. Você pode ficar à vontade para mandar a sua opinião na Rádio do Seu Esporte. Fogo, eu te amo. Fogo, eu te amo, meu amor. Fogo, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Tá aí o Felipe de Coelho Neto cantando a música do torcedor do Botafogo. Hoje o botafoguense bastante feliz na rua, né? Bastante feliz com o seu clube de coração. Tem mais participação da galera por aqui na Rádio do Seu Esporte. 21 964 338136 é o número do nosso WhatsApp. 21 964 338136. Vamos de mais 2 áudios por aqui antes de seguirmos para o nosso intervalo comercial na Rádio do Seu Esporte. O torcedor participa em 91.1. Bradescada, Marquinhos de Nova Iguaçu, flamenguista, o original. Seguinte, como seria bom as 2 semifinais juntas, né? Como já teve antigamente no Maracanã. Uma união aí das torcidas. Não precisa um ficar chamando o outro de bonito não, meu irmão. Xingando o outro mesmo, mas xingando ali no jogo. Nada de porrada, nada de tacar bomba no outro. Irmão, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são mané. Gente fazer mais bonito do que ele na torcida, aí seria muito bom. Mas infelizmente, isso é um futuro um pouquinho distante, mas acredito que vai acontecer. Meu filho vai passar por isso. Meu filho tem 10, ele vai conseguir assistir rodada dupla. Valeu? Um abraço aí, rapaziada. Tá aí o Marquinho original, né? Se definindo como Marquinho original na Rádio do Seu Esporte, participando em 91.1 na Bradesco Esportes FM, né? Acreditando que era possível
é um jogo de rodada dupla de clássicos, né? No caso, rodada dupla de Flamengo e Vasco e o Fluminense contra o Madureira. Na atual conjuntura, Marquinhos, é uma questão de utopia, esse seu pensamento. Mas quem sabe no futuro, crendo nas próximas gerações, a situação mude. Bom dia, Bradescada. Bom dia, Juan. Quem tá falando é Leandro de Campo Grande, Botafoguense. Fala, Leandro. Então, acho que os dois grupos são bem complicados, cara. Os dois grupos, tanto do Botafogo quanto do Atlético, é bem complicado. Tem times campeões, o grupo do Atlético tem o Flamengo, que é um clássico, entendeu? Então, acho que os dois grupos estão bem parelhados em questões de dificuldades. Tá aí a participação do Leandro Fogão, de Campo Grande, aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ver se tem participação escrita também aqui na Bradesco Esportes FM. O torcedor tá participando bastante, ó. Pra você ter uma ideia, já tem mais de 10 mil participações por aqui na Rádio do Seu Esporte. O nosso amigo Felipe Dutra, ele fala o seguinte: Juan, você realmente não criticou o Gatito, mas alguns companheiros criticaram. É aquela questão, né, amigo? Cada um tem a sua opinião. Né? A minha opinião, pelo que eu vi, né, acompanhei, durante a categoria de base eu fui goleiro, né? Eu fiz todos os treinamentos e dá para perceber no goleiro quando ele tá com falta de confiança. Um goleiro conhece um outro goleiro quando ele tá com falta de confiança. E vou te contar um detalhe, Felipe. A primeira defesa é muito importante na vida de um goleiro dentro de uma partida. Se ele fizer uma primeira defesa muito segura, a tendência dele continuar o jogo seguro é bastante grande, né? Vou colocar um exemplo até fora do jogo do Botafogo, o jogo do Cruzeiro contra o São Francisco. No primeiro gol da equipe do Cruzeiro, o goleiro já soltou, né? E logo na sequência, foi um atrás do outro. Primeiro gol, o goleiro soltou, aí já no terceiro soltou novamente, no quinto gol, se eu não me engano, soltou uma outra bola. A primeira defesa é muito importante para o goleiro. E o Gatito foi bem ontem, muito seguro, até demais. Teve torcedor que ficou com calafrio quando viu ele no gol do Alvinegro. 10 horas, 30 minutos no Rio. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para você. Vamos falar do Mengão, aqui na Bradesco Esportes FM, o Flamengo, que entrou em campo também na noite da quarta-feira. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Sérgio Américo. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É amanhã, grande vigília do Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil, dia 24 de fevereiro, a partir das 21 horas no Maracanãzinho, com um dos maiores avivalistas do mundo, Pastor Benny Hinn, Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid Duque. Louvor com Anderson Freire, Bruna Carla, Elaine Martins, Aline Barros, Flor de Lis. É amanhã, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas no Maracanãzinho. Portões estarão abertos a partir do meio-dia. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino, Pierrot, o Bradesco resolve não. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Sérgio Lobo. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. 10 horas 32 minutos no Rio de Janeiro, é hora de girarmos destaques na rádio do seu esporte, falar do seu clube de coração
por aqui em 91.1. Vamos falar mais de Botafogo. Quem chega é Nicolas Freitas. Gatito Fernandes, o goleiro paraguaio, que foi jogador do Cerro Porteño, foi o destaque do Botafogo e principal responsável para a classificação à fase de grupos. Ele, que não jogava há 3 partidas, substituiu Alton Leite aos 15 minutos da etapa final, que saiu lesionado, e na disputa de pênaltis defendeu 3 das 4 cobranças que foram feitas pelo time paraguaio. E o Mengão é quem chega agora. Quem fala é Mauro Santana. A diretoria do Flamengo confirmou oficialmente que o Maracanã será o estádio da estreia na Copa Libertadores da América. No próximo dia 8, o rubro-negro recebe o São Lourenço da Argentina pelo Grupo 4. Fred Luz, diretor-geral do clube, garante que o Maracanã estará em perfeitas condições para receber os clubes, profissionais de imprensa e, principalmente, a torcida rubro-negra, já que a Arena da Ilha não estará pronta a tempo de passar por vistorias e assim ter todos os laudos suficientes para que pudesse ser confirmada para que o Flamengo jogue lá. No entanto, nada impedirá que no futuro o rubro-negro mande seus jogos no Estádio Luso-Brasileiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de falarmos do tricolor das Laranjeiras. Por aqui quem chega é Rodolfo Lamas. E se o Fluminense avançar no duelo contra o Sinop do Mato Grosso pela Copa do Brasil, jogo esse que acontece no próximo dia 1º, já sabe quem será seu adversário na próxima fase desta competição. Trata-se da equipe do Criciúma, time que eliminou ontem no estádio Heriberto Rilse a equipe do Altos do Piauí. Depois do empate por 2-2 no tempo normal, a equipe de Santa Catarina venceu por 4-3 nas penalidades. Lembrando que o Fluminense já enfrentou o Criciúma neste ano em duelo pela Copa da Primeira Liga e venceu pelo placar de 3-2, então, portanto, o saldo é positivo para o time tricolor. Vamos falar de Vasco da Gama por aqui na Rádio do Seu Esporte. Informações com o repórter Ranieri Borges. E no treinamento de ontem, o atacante Luiz Fabiano sequer participou da atividade com bola no campo. O atleta fez apenas tratamento no Capris, junto ao gerente científico Alex Evangelista. A expectativa é sobre a atividade de hoje. O Vasco treina no período da tarde, visando o confronto contra o Flamengo no final de semana. Vamos falar da disputa da Copa do Brasil. Tivemos algumas surpresas, como por exemplo, o Muricy de Alagoas, que eliminou o América Mineiro nos pênaltis. O Criciúma fez 3-2, na verdade, passou nos pênaltis diante do Altos. O Boa Vista, sim, fez 2-0 em cima da Portuguesa. O Vitória eliminou o Bragantino, 3-2. Cruzeiro passou o trator no São Francisco, 6-0. Internacional 4-1 para o Oeste, Inter passou. Sport 3-0 no 7 de setembro. Esses os jogos da disputa da Copa do Brasil. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. E é hora de falarmos do rubro-negro, o Flamengo que esteve em campo, esteve jogando contra a equipe do Ceará, time alternativo, mas se esperava mais do Mengão. Não é mesmo, Mauro Santana? Jogando ontem pela terceira rodada da Copa da Primeira Liga, o Flamengo não passou de um empate em 0-0 com o Ceará. Praticamente todos os jogadores considerados titulares foram poupados pelo técnico Zé Ricardo e sequer viajaram para a capital federal. Permaneceram no Rio de Janeiro, aprimorando a forma física. Apenas o goleiro Alex Muralha começou atuando. A partida serviu para observação de jogadores, entre os quais Lucas Paquetá e Felipe Viseu, que foram atletas de Zé Ricardo na base e que foram, inclusive, elogiados na atuação do segundo tempo na goleada por 4-0 sobre o Madureira no último domingo. Lembrando que o Flamengo, desde a vitória sobre o América Mineiro na semana passada, já estava classificado para as quartas de final da Primeira Liga, que serão disputadas no mês de agosto. O clube ontem confirmou que o Maracanã será o estádio que vai receber a partida com o São Lourenço da Argentina pelo Grupo 4 da Libertadores, a estreia do Flamengo na competição continental. O diretor-geral do clube, Fred Luz, garantiu que o Maracanã,
que está abandonado há tempos e estará em perfeitas condições para receber os clubes e a torcida. Com relação ao clássico entre Vasco da Gama e Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara, ontem, após conversa com a Justiça, a liminar que obrigava a torcida única em clássicos no Rio de Janeiro foi cassada. Assim, as duas torcidas vão poder comparecer ao clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, que foi confirmado para o Estádio da Cidadania em Volta Redonda, na região sul-fluminense. Após pedir garantias para a segurança nesta partida, a prefeitura local, que é dona do estádio, confirmou a realização do confronto. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A equipe do Flamengo jogou contra o Ceará, não foi tudo que se esperava, né? Principalmente dos garotos do rubro-negro, né? Mas talvez o mais interessante, até que fugiu um pouco da bola rolando para o confronto diante do Ceará, que ficou muito para o segundo plano, foi a questão de já saber aonde vai ser a partida diante do Vasco da Gama, que é o clássico, né? Que é a semifinal, que agora vai ser em Volta Redonda, mas já rodou por tudo quanto é lugar, né? Inclusive com o Juiz de Fora sendo, não sendo mais, aí Volta Redonda sendo, mas pedindo garantias, teve as garantias e agora vai ter sim um confronto, apesar do presidente Eurico Miranda, como o próprio Ranieri Borges falou aqui na Bradesco Esportes FM, fazer ressalvas, que não se compromete com o que ia acontecer por lá, mas além de tudo isso, o que mais chamou a atenção foi a questão do Maracanã para a Libertadores, no jogo contra o São Lourenço, que era tido para ser realizado lá na Ilha do Governador, que não teria tempo para obter tudo o que é necessário para um jogo desse porte, e o jogo será no dia 8 de março, no Maracanã, diante do São Lourenço, pegando todo mundo de surpresa, o próprio torcedor da equipe do Flamengo, muito por conta do entendimento do rubro-negro com quem vai gerir agora a equipe do Maracanã, que é a francesa Lagardère, né? E assim o Maraca será do Flamengo no dia 8 de março. O Mengão jogará a Libertadores diante do São Lourenço lá. Acredito que é um grande acréscimo para o Flamengo poder jogar um jogo de porte de Libertadores no maior palco do futebol brasileiro. 10 horas e 40 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos com mais participações do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, o torcedor participando na rádio do seu esporte com bastante veemência por aqui. Vamos a galera! Fala, Juan. Bom dia, Ivan de Petrópolis. Para mim, independente da complicação dos grupos, aí tanto o Botafogo como o Atlético, os dois times entram com grande vantagem relacionada aos os outros adversários por ter disputado essa fase para entrar na Libertadores, tendo 4 jogos assim de pré-temporada, de preparação intenso. Então, para mim, independente disso, para mim eles já saem na frente aí para poder se classificar aí para a segunda fase da Libertadores. Forte abraço aí, saudações vascaínas. Tá aí o torcedor vascaíno opinando aqui em 91.1 sobre a situação tanto do Atlético Paranaense quanto da equipe do Botafogo, que pegam grupos complicados para agora a fase que vai ser importante demais, o ponto corrido, cada pontinho fora de casa, cada pontinho em casa, vai ser bastante interessante para ambas as equipes. Mais participação do torcedor aqui na rádio do seu esporte. Bom dia, Bradescada, sou Rodrigo de Cordovil. Venho só para falar uma coisa, o Botafogo antes fez um jogo de médio para baixo, de ataque contra a defesa, beleza, classificaram. Em vez de eles estarem comemorando a classificação, eles ficam preocupados com o Flamengo. Realmente, isso mostra que o Flamengo não é grande não, é gigante. E obrigado, tenham um bom dia. Tá aí o Rodrigo do Cordovil colocando o Flamengo na situação do Botafogo. Tá certo, né, Rodrigo? Aqui na rádio do seu esporte você tem a liberdade para opinar sobre o que quiser. Vamos à participação escrita da galera também, para não deixar desprivilegiada. O Antônio de Alchine gostaria que a gente falasse do Madureira, tá na semifinal,
né? E a gente tem dado destaque para o Madureira, sim, na nossa programação, né? O time do Madureira que vem fazendo uma boa campanha. Vale lembrar que no confronto diante do Flamengo não era totalmente titular, teve dificuldades após a expulsão, né? Tem qualidade do meio para frente. Se eu não me engano, o Douglas, número 11, é bastante interessante. Tem experiência do Souza Caveirão, né? Tem uma defesa sólida com o goleiro Rafael Santos, que é um bom goleiro, até foi muito bem, apesar do rebaixamento do Tupi no ano passado. A equipe do Madureira também está no nosso destaque. Aqui na Rádio Esporte a gente fala sobre tudo. O Pedro Pacheco participa por aqui. Ele fala o seguinte, que o garoto fez jus ao nome. Acredito que ele esteja se referindo ao Gatito, que o Gatito fez jus ao nome. Tem a participação do Rogério aqui. Ele fala, ele dá saudações vascaínas e dá aquela cutucada na equipe do Flamengo. Grande Rogério, taxista sempre ligado em 91.1. Tem a participação aqui do final de telefone 5701, perguntando se o Luiz Fabiano se machucou com gravidade agora no treino. Olha, o Luiz Fabiano ele não esteve na última atividade, não sei me informar se é com gravidade, se foi realmente algo que pode tirar ele por bastante tempo. Daqui a pouquinho no Ranieri Borges será repassada essa pergunta, ele vai responder. O Jean de Barros Filho, ele pergunta o seguinte: faz uma enquete aí, Guerreiro Fabuloso, quem tem o melhor ataque. Essa enquete já está agendada para amanhã, né? Que é o último dia da semana antes do grande clássico do fim de semana. O torcedor participando em 91.1. Mais um áudio antes do Jean Dutra, que tem um material bastante interessante aqui na Bradesco Esportes FM para falar da semifinal da Taça Guanabara. O nosso amigo de Belfor Roxo, ele fala o seguinte: o Aleph, que a gente estava criticando o Gatito, ele pega muito bem, melhor que o Elton Leite. Quero ver o que vão falar agora. É o que eu falei mais uma vez, o torcedor, ele grava as coisas que ele quer entender. A fase dele não estava boa, não estava com segurança, espero sim que ele, a partir de agora, possa demonstrar ser aquele Gatito que foi muito bem com a equipe do Figueirense. Agora 10 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. O Jean Dutra me chama porque ele tem algo a falar sobre a semifinal da Taça Guanabara. Fala, Jean. Um grande abraço para todos os amigos ligados em 91.1. Finalmente a bola vai rolar para a semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco, apenas às 5 da tarde de sábado. Mas o clássico dos milhões, desta vez, olha, teve milhões de capítulos antes de começar. Isso porque no dia 12 de fevereiro, o torcedor do Botafogo morreu em confronto com a torcida do Flamengo. Diego dos Santos, de 22 anos, morreu antes do clássico contra o Flamengo no estádio Newton Santos. No dia 17 de fevereiro, a Justiça determinou torcida única nos clássicos. O juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro, tomou a decisão de permitir apenas torcedores de um time em jogos entre rivais. Sendo assim, na segunda-feira, a Federação anunciou que Vasco e Flamengo se enfrentariam no estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os dirigentes só esqueceram, porém, de ligar para a Prefeitura da cidade para informar sobre o jogo. Então, a Prefeitura da cidade de Minas Gerais vetou o Clássico dos Milhões na cidade. Já no dia 22, os dirigentes dos clubes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, representantes das partes envolvidas e também a Polícia Militar, com a presença do juiz Guilherme Schilling, decidiram, após 3 horas e meia de reunião, que a liminar que impede torcida mista nos clássicos seria suspensa, provisoriamente. Desta forma, Flamengo e Vasco se encontrariam no sábado de carnaval, com 50-50 na arquibancada. Foi informado que o clássico seria realizado em Volta Redonda às 5 da tarde. Já Fluminense e Madureira se enfrentariam às 4h30 em Los Lários, em Xerém. E o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, aproveitou para dizer que o jogo na final vai depender muito do comportamento da torcida no jogo em Volta Redonda, para nos próximos jogos não ter torcida única. Bom, aí é uma decisão que não compete a mim. Eu sou contra a torcida única. Mas vamos esperar que ocorra, né, que tudo caminhe muito bem nessa semifinal e que na final e nos próximos clássicos subsequentes a gente possa ter a torcida dupla, a torcida mista, como a tradição do futebol carioca. Nós temos mais essa motivação aí para fazer um jogo bonito, né, com paz, com harmonia entre as torcidas.
que é para garantir que nos próximos jogos a gente consiga se livrar dessa medida de torcida única, que acho que não interessa a ninguém. Quem falou também foi o presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda. O mandatário Cruz Maltino disse que o Vasco da Gama quer se isentar de qualquer responsabilidade em relação à segurança dos torcedores no dia do jogo. Do contrário, o Vasco da Gama não joga. O Vasco está se isentando de responsabilidade. Isento de responsabilidade? Sim. Não isento de responsabilidade? Não. Toda a responsabilidade. Do jogo, claro, a responsabilidade de segurança. Tem que ter segurança na estrada para o torcedor, tem que saber acesso do torcedor. Tudo isso é tratado antes, não é feito de uma hora para outra. Depois de tudo definido, após essa reunião que durou horas, no fim da tarde a Prefeitura de Volta Redonda soltou uma nota dizendo que não havia sido comunicado do clássico em seu município e não teria efetivo da Polícia Militar para assegurar a segurança dos torcedores. O prefeito Samuca Silva disse que foi informado apenas pela imprensa do jogo em sua cidade. A federação, então, entrou em contato com o prefeito, prometeu o JEP para fazer a segurança interna e a escolta das torcidas. Os dirigentes da federação vão nesta quinta-feira para a cidade no sul do Fluminense acertar também os detalhes operacionais. Após o telefonema da FERJ, o prefeito Samuca voltou atrás e disse que aconteceria o jogo na cidade. Logo em seguida, a FERJ também confirmou o clássico Flamengo e Vasco na cidade de Volta Redonda. A Polícia Militar do Rio de Janeiro enviará o efetivo de 100 homens para o interior do estádio e 2 viaturas do batalhão de choque com 40 homens para atuar na área externa. Há a possibilidade de ser acionada a tropa de cavalaria. Foi confirmada, então, a semifinal da Taça Guanabara para o sábado, às 5 horas da tarde, em Volta Redonda, e Fluminense contra o Madureira, em Los Laros, Xerém. Valeu, amigos! Essas são as informações dessa movimentada semifinal da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Jean Dutra para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o Jean Dutra explicando tudo pra você, torcedor. Se você tinha alguma dúvida, aqui na Bradesco Esportes FM ele trouxe tudo, esteve em loco representando a rádio do seu esporte para saber onde seriam essas partidas. Acabou que, na minha opinião, o Fluminense foi quem se deu mal indo para Xerém, que não é lá grandes coisas, né? Acaba um estádio que não tem tanta qualidade assim de gramado, por exemplo. Se chover, né, se acontecer algo inesperado, pode até pender para o lado do Madureira. 10 horas e 50 minutos no Rio. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem o Fluminense e o Vasco da Gama para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Quanto riso, quanta alegria. E o Zeca tem umas contas pra pagar. Não estressa. Todo começo de ano é a mesma historinha, mas o Bradesco vai te ajudar. É só falar com a gente que temos o crédito pra toda situação. IPTU, IPVA ou mais um gasto escolar, o Bradesco resolve não. É amanhã, grande vigília do Congresso Fogo de Avivamento para o Brasil, dia 24 de fevereiro, a partir das 21 horas no Maracanãzinho, com um dos maiores avivalistas do mundo, Pastor Beni Rim, Apóstolo Agenor Duque e Bispa Ingrid Duque. Louvor com Anderson Freire, Bruna Carla, Elaine Martins, Aline Barros, Flor de Lis. É amanhã, nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas no Maracanãzinho. Portões estarão abertos a partir do meio-dia. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas e 51 minutos no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 de imediato. Vamos ao Tricolor das Laranjeiras. Fala, Rodolfo Lamas. Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra toda a galera que tá aí ligada na Bradesco Esportes FM. E o Fluminense já sabe agora onde vai jogar no próximo sábado contra a equipe do Madureira. Agora é oficial. Inicialmente essa partida estava marcada para o estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Entretanto, foi remarcado o local desse jogo. Isso
Isso porque o clássico entre Flamengo e Vasco será disputado nesse estádio. Então, Fluminense e Madureira foi remanejado para o estádio de Los Lários, em Xerém, na Baixada Fluminense. Essa partida que acontece às 4h30 da tarde. O Fluminense ficou bastante decepcionado com essa decisão da FERJ. Isso porque o clube ainda acreditava que era possível trazer esse jogo para o Rio de Janeiro, para a cidade maravilhosa, digamos assim, e disputar essa partida no estádio Newton Santos, estádio esse do Botafogo. O tricolor se disse descontente por conta dessa decisão da Federação Carioca, já que o estádio de Los Lários não tem uma capacidade que comporte muitos torcedores. A capacidade máxima é de cerca de 6.500 torcedores. Entretanto, a capacidade máxima para a semifinal da Taça Guanabara deve ser de 5.000 ingressos, mesma carga que o tricolor enfrentou a equipe do Bangu na última partida que a equipe fez no estádio. Além desse jogo contra o Bangu, vitória por 4-0, o Fluminense também enfrentou neste local a equipe da Portuguesa. Então, portanto, essa será a terceira partida da equipe das Laranjeiras jogando em Los Lários. O Fluminense que ainda não sabe quando jogará sua próxima rodada pela Copa da Primeira Liga, já que o jogo inicialmente marcado para o dia 1º de março contra a equipe do Brasil de Pelotas, válido pela terceira rodada dessa competição, coincide com a data da Copa do Brasil, compromisso que o Fluminense tem contra a equipe do Sinop do Mato Grosso. Então será reagendada uma nova data para o tricolor saber quando vai enfrentar a equipe gaúcha. E para finalizar, o Fluminense já sabe quem vai enfrentar na Copa do Brasil caso avance pelo Sinop. Nesse dia 1º de março, o tricolor enfrenta a equipe do Criciúma, que eliminou o time do Altos do Piauí depois de empatar por 2-2 ontem no estádio Heriberto Rilse e venceu nas penalidades pelo placar de 4-3. Só lembrando que o Fluminense já enfrentou o Criciúma esse ano, em 2017, e inclusive venceu 3-2 na primeira partida oficial do tricolor nesta temporada, duelo válido pela Copa da Primeira Liga. Então, caso passe do Sinop, o Fluminense já tem pelo menos um adversário que já venceu nesta temporada, e isso pode até ser tratado de maneira positiva, né, Juan? É aquela questão, não é mais um desconhecido, você já esteve em campo diante dessa equipe, que pode facilitar até o trabalho de observação do adversário, do que ele pode fazer, até de conhecimento da mesma. 10h54 no Rio de Janeiro. Vamos virar o chip e vamos falar aqui do Vascão, time da Colina, a equipe de São Januário com Ranieri Borges. Fala, Rani, tudo certo? Fala, Juan, tudo certo. Um grande abraço para você, para todos os amigos ligados no Nossa Área nessa primeira edição. O Vasco que segue a preparação visando o confronto do final de semana diante da equipe do Flamengo. É claro, um confronto importantíssimo, semifinal da Taça Guanabara, e a grande dúvida fica ainda em relação a Luiz Fabiano. Ontem um atleta não participou da atividade com bola comandada pelo técnico Cristóvão Borges, fez trabalhos no Capres, acompanhado do gerente científico Alex Evangelista, para que pudesse aprimorar a sua forma física e também se recuperar da atividade de anteontem na qual participou. Fica essa expectativa de como estará o Luiz Fabiano para o confronto. Hoje à tarde, o Vasco volta a treinar na Colina Histórica visando este confronto. Então, a grande expectativa do dia e da semana é em relação à possível estreia de Luiz Fabiano já no Clássico diante da equipe do Flamengo. Muito embora eu já trouxe a informação, a equipe de preparação física do Vasco e o próprio Luiz Fabiano disseram que ele ainda não está 100% de suas condições físicas, ou seja, ainda tem que aprimorar um pouco mais. Entretanto, existe sim a possibilidade de que ele possa atuar, como disse o presidente Eurico Miranda. Ainda em relação à escolha do local da partida, o presidente Eurico Miranda fez questão de dizer na saída da reunião onde tudo se definiu que ele se exime de qualquer responsabilidade em relação ao que possa acontecer neste confronto em Volta Redonda. Segundo o próprio, a Polícia Militar não viu garantias de que pudesse estar 100% seguro o local, então o presidente Eurico Miranda fez questão de se eximir de qualquer culpa em relação a algo que possa acontecer neste confronto diante do Volta Redonda. A polêmica continua, tanto dentro quanto fora dos campos, Juan. É verdade, inclusive, o Ranieri, para finalizar aqui, teve torcedor perguntando aqui se o Luiz Fabiano está com lesão, porque se esperava que ele fosse a campo. Não é nada de lesão, né? Apenas o planejamento para que ele possa estar à disposição. Como é que funciona essa questão com relação ao Luiz Fabiano?
Sim, é apenas para que ele possa estar 100%, não há qualquer lesão no atleta. O CAPRES funciona também como uma espécie de academia, até para readaptar o atleta de forma mais rápida. Algumas atividades, por exemplo, existe no CAPRES uma esteira sem impacto que pode acelerar o processo de desenvolvimento sem gerar tanto impacto e uma possível contusão por conta da forte exposição ao exercício físico. O CAPRES não é só para tratamento, é também para colocar o atleta 100% em suas condições físicas. Ontem foi apenas uma opção da equipe de fisiologia do Vasco da Gama em colocar o Luiz Fabiano. Não há qualquer lesão, pelo menos nada foi dito pela diretoria ou pela equipe de fisiologia, a parte médica do Vasco da Gama. Juan. Tá certo, esse é o nosso repórter Ranieri Borges trazendo tudo da equipe de São Januário por aqui. Pesquisa do dia. Hora de darmos uma passada na nossa interatividade na Rádio do Seu Esporte, a nossa pesquisa do dia na Bradesco Esportes FM. Perguntamos para você, torcedor, qual grupo era o mais da morte, digamos assim. O que o Atlético Paranaense vai chegar na Libertadores, que tem como componentes o Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica, ou do Botafogo, com o Atlético Nacional, Estudiantes e Barcelona de Guayaquil. E ganhou na nossa pesquisa o Atlético Paranaense, 66%, apostando que esse é o grupo mais difícil. 10h58 no Rio, agradecer a todos que participaram em 91.1. Tem mais de 10 mil mensagens, para ser exato, 10.867 mensagens. É complicado colocar tudo, invariavelmente sua participação vai chegar aqui na Rádio do Seu Esporte. E vamos à última dessas em 91.1, antes do Nossa Área com Datena. Bom dia, Juan Rodrigues. Bom dia a todos da Rádio Bradesco Esportes FM. Aqui é o Fábio, botafoguense de Cachoeira Grande. E eu gostaria de parabenizar aí aos alvinegros que estão ouvindo a rádio. Tá certo, o Fábio participando por aqui em 91.1. Valeu, galera! Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.